Como é que se faz arroz? Encho... Então, calma. Reação típica, certo? Os rapazes fazem a graça, com falta de jeito, e as raparigas gozam. São apenas as primeiras impressões. Este grupo de alunos do 10º e 12º ano revela mais do que o óbvio. Encho uma panela com água, deixo a água ferver, junto o arroz e deixo o arroz cozer. Comecei a passar a roupa, faço a minha cama e faço comer para vir para a escola. Peixe no forno. Coloca-se o refogado, caldo, com cebola e tomate, batatas se preferir. O peixe cortado ao meio, sempre, com as escamas partidas para cozinhar melhor. Coloca-se a 220, 2 horas pelo menos. Depois de jantar, tenho sempre que ir lavar a louça com as minhas irmãs, meter a mesa, arrumar o meu quarto, os tipos de tarefas básicas, mas que o meu pai normalmente não faz. Sou eu. Massa, água a ferver, sal. Eu gosto de pôr azeite porque a massa fica sempre melhor. Cozinho durante 5 minutos, depende da massa e da quantidade, mas 5 minutos para 1 ou 2 pessoas. E o acompanhamento é à escolha. Por exemplo, não se pode passar os tapados porque aquilo começa a sair, aquilo está estampado na roupa. Têm entre os 15 e os 18 anos. Dos assuntos domésticos sabem mais do que alguma vez os pais e os avós puderam contar ou quiseram dizer. Se debitar uma receita deixa agora as colegas impressionadas, há poucos anos seria motivo de chacota. Eu ajudo normalmente, o meu pai é que não ajuda muito. E há explicação para isso? Eu acho que, pelo que eu sei, não sei se era uma piada, mas o meu pai disse-me que nos votos não disse que ajudava nas tarefas domésticas. Nos votos do casamento? Sim. Do matrimónio? Sim. E ela aceitou? Sim. Eu tenho o exemplo dos meus avós e a minha avó faz tudo, o meu avô não faz nada, exceto temperar a salada, é coisa que ele faz, mas também acho, mas quando ele próprio tenta ajudar a minha avó não quer ajuda, porque acho que também foi educada com a minha bisavó a fazer tudo, porque o meu bisavô não estava em casa. Eu não. Eu eduquei o meu marido, não é educá-lo, domestiquei-o. Ele aprendeu a fazer tudo isso porque ele só fazia 8 horas na maternidade Alfredo da Costa e eu trabalhava no Hospital Santa Maria 8 horas e saía de lá. Vinha para a Escola Politécnica trabalhar mais 5 horas por dia. Então, comigo em casa, aprendeu a passar a ferro, aprendeu a pôr a máquina a lavar, quando eu estava em casa, é assim que se estende, é assim que se pendura, é assim que se faz. Maria do Céu diz que amoleceu com a reforma e o peso da idade. Enquanto trabalhou, esteve muito à frente do seu tempo. As minhas colegas diziam, todos os dias eu ouvia isso. Ai, venho muito cansada. Então porquê? Tenho que fazer tudo. Até o marido não ajuda. Não, o marido chega a casa, senta-se no sofá, estica a perna, põe em cima da mesa e lê o jornal. E de vez em quando até diz assim, então, o jantar nunca mais vem para a mesa? Isso na minha casa não. Nunca funcionou, nem vai funcionar. Não funcionou, nem funciona, nem nunca vai funcionar, que eu não deixo. O meu marido tem que fazer igual a mim. Comecemos por esta última. Na hora de cuidar da roupa, há que primeiro juntar para depois separar. Separar por cores, por materiais e por sujidade. Na verdade, não é preciso nenhum manual de instruções para saber tratar de lençóis e meias. Mas a maioria dos homens continua a achar que este é um assunto de mulheres. Quando se quis saber quem era mais competente para cuidar da roupa, 72% dos homens atribuíram essa capacidade à mulher. Ainda assim, um valor abaixo dos 83% de mulheres que disseram serem elas as mais aptas para a tarefa. Apenas 2% dos homens valorizaram o talento do sexo masculino. 26% deles e 15% delas assumiram que a aptidão não escolhe sexo. Se eu até dava vontade a gente se embrulhar nele. Acha que se tivesse assim um marido tradicional, daqueles que não costumam fazer este tipo de tarefas, o seu casamento... Ai, não ia longe, não.
Não ia longe porque eu não ia conseguir aguentar as tarefas todas sozinha. Estavam para levarmos para arrumar, para despachadinha. Os homens pensam de forma muito idêntica à das mulheres e ambos concordam que são as mulheres que são mais aptas para fazer estas tarefas em casa. Ou seja, não é uma questão de os homens terem vidas mais exigentes que as mulheres, é porque realmente, na opinião deles, as mulheres têm maior capacidade para estas tarefas. Parte dessa chamada competência talvez possa ser atribuída aos modelos educacionais de uns e de outros. Desde cedo que as mulheres ouvem as mesmas recomendações. Ainda agora. Eu lembro-me que, cuidado que o meu irmão mais novo tem, a minha mãe já me obrigava a fazer as coisas. Por exemplo, coisas simples como fazer a cama. A minha mãe, de um dia para o outro, quase deixou de me fazer a cama. E agora passas tu a fazer se queres a cama feita. É principalmente o meu pai, diz que eu tenho que cozinhar porque tenho que aprender. Mas, por exemplo, ao meu irmão, ele já não diz nada. É só mesmo a mim. Os meus irmãos pedem para eu passar a ferro. E tu passas? Pois, não tenho outro remédio. Não? Não, não posso dizer não, senão levo na cabeça, são mais velhos. Tens de ser tu a fazer porque o teu irmão esteve a trabalhar a noite toda e agora tem que dormir. Tens de fazer as coisas, porque se não fizeres ninguém vai fazer por ti, então não vai estar feito. Não fazes mais do que as tuas obrigações e se te incutimos isso, é para mais tarde seres alguém melhor. De tanto se repetirem, as frases criam raízes. Cuido da escola, cuido dos miúdos, faço a casa, tudo. Não tem problemas nenhuns. Sou muito flexível nesse aspecto. E dou conta do recado. É isso que é. Mas isso pesa. Chega à noite e morri. Susana Gaspar é carteira no CTT, uma profissão ainda no masculino, cada vez com mais exceções. Tem 42 anos. Nasceu já depois do 25 de Abril. Em casa, o processo revolucionário nunca chegou a acontecer. A paridade que conseguiu no trabalho nunca a conquistou no casamento. Porque o que eu faço é melhor, não é? Fica mais bem feito. Fica? Para mim fica. Desistiu? Desisti. Mas eu não me importo. Mas isso deixa-lhe tempo para si? Tempo para mim, não tenho tempo para mim. Não tenho tempo. E gostava de ter tempo para quê? Estou à espera que os meus filhos cresçam, para arranjar um bocadinho de tempo. Para fazer o quê? Para fazer, sei lá, se calhar ir ao ginásio ou fazer uma outra coisa qualquer, sei lá. No estudo Usos do Tempo de Homens e Mulheres em Portugal de 2015, Heloísa Prista e outros investigadores constataram que eles dedicam mais tempo ao trabalho pago. Em média, mais 27 minutos por dia. Elas, por seu lado, trabalham mais em casa. Nas tarefas domésticas consomem, em média, mais 1 hora e 45 minutos. Ao final de uma semana, as mulheres trabalham quase 12 horas a mais do que os homens. Cerca de 7 em cada 10 mulheres consideram que a parte das tarefas domésticas que fazem é aquela que é justa. E esta percepção, este sentimento de justiça ainda é maior entre os homens. São cerca de 76% dos homens que dizem que aquilo que fazem ao nível do trabalho doméstico é aquilo que é justo. Daniel, vais ter que continuar no 370. Felício, dobra do 50. Amaral, então sendo assim, se calhar vai ter que ir para 80. Luís, você hoje vai ter que continuar sozinho nos pacotes. Não tem ninguém. Não, o garçom não vem. Você e o Amaral na posta de registros, está bem? Vai ter que ser, hoje tem que ser. É culpa nossa. Nossa das mulheres, que deixamos. E vamos vivendo assim. E hoje deixamos, amanhã deixamos, até que depois já é da obrigação. Ana Andrade personifica a frase "manda quem pode, não manda quem quer". Também ela teve de esperar que o filho crescesse para chegar onde queria. Acompanhei o Gonçalo até ao 11º, mais ou menos. E, portanto, a partir daí sentiu que já podia escalar para a sua ambição, é isso? Exatamente, a partir daí, porque eu sabia de antemão que esta vida de desfia é uma vida
que nos ocupa muitas horas diárias. Não é escrava doméstica, divide tarefas com o marido, mas antes da autonomia do filho, seria impossível conseguir o cargo que ocupa há 3 anos. Você agora vai pôr as suas diretas e depois das diretas estarem postas, vem dar aqui uma mãozinha ao Luís aos pacotes, está bem? É supervisora do Centro de Distribuição Postal no CTT da Amadora. Coordena 60 funcionários, quase todos homens. O que seria de mim sem o Sr. Nascimento? Oh! Chefia homens como o Sr. Nascimento, aquele que ajuda se for preciso e quando for necessário. E aquilo está bem identificado? O correio é bem identificado? Está, sim, senhora. Sr. Manuel, quem é que faz as coisas lá em casa? Quem faz as coisas lá em casa, eu prefiro que seja a minha esposa. Mas o que eu posso ajudar, ajudo, mas prefiro... E o que é que o senhor pode ajudar? O que é que eu posso ajudar? Às vezes ponho a mesa, outras vezes tiro. Não, eu estou presente em tudo. Nós somos muito ligados, nós conhecemos há muitos anos, está a ver? E temos... Eu ainda consigo dizer à minha esposa, mesmo do fundo do coração, eu amo-te. Ainda digo muita vez. E tremo cada vez que digo isso. A sério. Manuel Nascimento encaixa no retrato do homem tradicional. Aquele a que o estudo da GfK e da Social Data Lab chegaram. 80% dos homens entrevistados entendem que eles são os melhores nos arranjos e restauros em casa. E elas também pensam o mesmo. A maioria continua a ver o homem como o rei do berbequim. Dados estatísticos do INE confirmam que a bricolagem está para os homens como cuidar da roupa para as mulheres. E bricolagem, os trabalhos de casa lá? Faz ela. Aventais, gorros, luvas, tudo. Temos uma lojinha em Sintra que compra. Não. Trabalhos de casa, arranjar eletricidade, sou eu. Tomadas de eletricidade e tudo, é comigo, outras coisas. Mas porque ela não tem competência para isso? Tem, mas eu não deixo. Estamos a falar de tarefas e de formas de trabalho que não têm folgas, não têm horário fixo, não têm noite, não há distinção entre o dia e a noite, não dá direito a férias, para além de e portanto são tarefas e são responsabilidades que são continuadas no tempo e que exigem de facto um grande investimento em termos não só de competências, mas de esforço, de disponibilidade, de capacidade e portanto isso é qualquer coisa que, portanto, o poder ajudar quando é preciso ser preciso é todos os dias. Marala, é assim, a Susana está a tratar do seu correio. As suas diretas a Susana está a tratar, portanto... Ana Andrade coordena homens como o Sr. Amaral. A concentração e a destreza são exigências de quem distribui correspondência que requer mais responsabilidade. É o caso das cartas registadas, muitas delas vindas de tribunais e da polícia. Os talentos reconhecidos no trabalho não se refletem em casa. E há uma cooperação, embora 70%, 80% faça precisamente a mulher, mas há uma cooperação da nossa parte. Uma cooperação de 20%? 30%, vai para os 30%. Vai para os 30%, porque eu também tenho outra situação paralela na questão, como eu estava a falar há bocado, na questão da música, e também ocupa outro espaço que é um bocado complicado. Então os seus 30% são ocupados com quê? Quer dizer, portanto, a outra parte é com a música, não é? E outra parte é aquilo que puder ajudar em casa. E esse aquilo que puder ajudar é o quê? As questões domésticas. Questão doméstica na casa, na questão muitas vezes, portanto, da alimentação também, isso é o que eu faço. Na questões das roupas também. Tirar as roupas das máquinas, ver aquela situação toda, pô-las a secar também. É a próxima chefe. Com licença. Chefe! Quando vim para cá, acharam, isto, mulher, miúda, esta gente até brinca com ela, pronto. Tive alguns problemas a me impor. Dava-lhes as ordens, eles abanavam a cabeça e ficava por fazer as coisas. Bom dia, será? Que recado? Seu Costa, que recado é que eu tenho para si? O que é que esta vem para aqui fazer? Faltava cá, agora era esta. Vir uma fulana mandar na gente, era o que faltava. Estás cá por pouco tempo. Ameaças do género,
logo quando saíres tens uma surpresa. Sim, tens uma surpresa, quando saís a gente logo conversa. Portanto, tive mesmo necessidade de lhes mostrar que o pulso é rijo, é duro, como eu costumo dizer. Tenho um pulso muito rijo. As mulheres foram acrescentando competências ao currículo profissional, mas a igualdade dentro de casa teima em chegar. Na sondagem da GfK e da Social Data Lab, homens e mulheres foram questionados sobre quais são os mais competentes para levar os filhos ao médico. Metade dos homens respondeu que a aptidão para acompanhar consultas não depende do sexo. Apenas 1% das mulheres afirmou que o homem é o mais indicado. A maioria delas continua a chamar a si própria a capacidade para desempenhar essa tarefa. Na realidade, e tendo em conta os dados do Instituto Nacional de Estatística, levar os filhos ao médico e ajudar a fazer os trabalhos de casa são as tarefas domésticas com tendência para mais equilíbrio. Aqueles que puxaram para a balança da igualdade foram os homens. Portanto, as mulheres constantemente acham que elas são as mais aptas para as tarefas domésticas e para as tarefas para com os seus filhos. Constantemente. A mãe é aquela que se preocupa. A mãe, neste caso, quando tem vontade de ser mãe. E depois, quando eles vêm ao mundo, tudo transforma, tudo. E acha que os homens não pensam isso? Pensam, mas eu não sei o que é que eles têm na cabeça. Porquê? Nem todos, né? Mas quando, nestes casos assim, quando é a separação, acho que não têm de desligar os filhos. A vida continua, é certo, mas os filhos estão lá. E eles deviam assumir a responsabilidade, não é só fazê-los. Sara Pires tem 28 anos e 2 filhos pequenos. Ficou desempregada, arranjou há pouco um lugar como técnica de impressão. Em relação a eles, são mais nova, e então dizem, oh miúda, e tratam-me sempre assim, oh miúda, olha, já foste buscar as chapas? É engraçado, a gente dá-se muito bem aqui. É mais uma mulher num mundo tradicionalmente masculino. Trabalham cá, é a senhora da empilhadora e um pertence à outra máquina. A Lisgráfica aderiu ao projeto Break-Even para a promoção da igualdade de género no trabalho. Tal como Sara, Anabela também é bandeira dessa paridade laboral. Eu antes de vir para aqui estava numa máquina e estava a alimentar as máquinas, como as minhas colegas estão. A única diferença que eu tinha sobre elas era que sabia conduzir empilhadores. O empilhador deu-lhe estatuto no trabalho. Em casa, nunca precisou de o conquistar. E se eu trabalho, os outros também trabalham. E se sentarmos no sofá, sentamos todos ao mesmo tempo, que acho que é vida com mais qualidade, não é? Tarefas divididas, vida com mais qualidade. E assim, para sentar, sentamos todos. Tardela! Com menos 20 anos do que a colega, Sara Pires está a anos-luz de qualquer igualdade. É pai e mãe ao mesmo tempo. Retrata a típica família monoparental. 88% dos adultos a viver sozinhos com crianças são mulheres, uma percentagem que, segundo os dados da Pordata, não foge à média europeia. Mais uma, toca a andar e... Foram 9 anos e de repente têm assim essas atitudes. Ainda se fosse daquelas muito chatas, muitas perdões, não sou. Batem dizer, olha, então, dar os parabéns aos miúdos quando fazem anos, darem uma prendinha, fazer uma visita, nada disso. Zero. Depois é o que se faz, é correr aos tribunais a dizer, ele não ajuda, sou eu sozinha, como é que eu faço? Mantém a casca ali, mano, mandem lá para meia casca, ou então põe uma casca mais fininha. Imagina, não é?
Mas claro. Uma clara, né? Uma gema. Dois ovos e uma gema. Quando perguntaram a homens e mulheres quem era mais competente para tomar conta dos filhos em caso de divórcio, apenas 4% dos homens mostraram ser eles os mais competentes. E o chefe Luís Francisco é um desses casos. Não que o chefe de Vila Nova de Gaia esteja divorciado, mas porque a vida assim obriga. Enquanto dá aulas noturnas na escola de culinária, a mulher fica em casa com os 2 filhos. De manhã, tudo muda. Ela sai de noite, praticamente entra de noite, sai por volta das 7h30, 7h20, eu saio por volta das 10 horas, já saio com os miúdos, depois à noite eu saio por volta das 7 menos 10, entro por volta das 11, por isso ela chega a casa mais ou menos às 7 menos 10, 7 menos um quarto, já tem tudo organizado, no fundo é assim o dia. Eu passo praticamente o dia em formação, vou buscar os miúdos às 5h30, é o horário que eu tenho para estar com eles, é mais ou menos às 5h30 até às 7 menos um quarto. Filipe, olha o pai a mostrar-te. E aqui é o fígado, estás a ver aqui o fígado? Na sondagem, homens e mulheres parecem em sintonia. Eles assumem-se inaptos, pois só 4% admitiram ser mais capazes do que a mulher. E elas acham-nos um 0 à esquerda para assumir a custódia dos filhos. Apenas 1% confia nos homens para educar e cuidar das crianças. E isto para mim é bastante revelador, porque enquanto nós anteriormente estamos a falar mais de tarefas de dia-a-dia, portanto os homens até se podiam encostar e dizer eu não estou apto, porque eu também não quero estar apto, porque apetece-me estar a relaxar. Quando estamos a falar de uma decisão a longo prazo tão importante, que é a custódia dos filhos, os homens ainda acham, 42%, que as mulheres é que deveriam ficar. Ó Diogo, ajuda o mano. Diogo, lá vão ali as senhoras. Diogo, olha aqui. Ela marca as consultas, eu levo os miúdos às consultas. E eu consigo me organizar em casa para que as coisas resultem. Agora, se eu disser eu não faço, eu não quero, ela vai ter que fazer. Agora, seria muito mau ela ter que levar os miúdos ao infantário às 7h30 para estar no emprego às 8 e eu estar a dormir em casa. Quer dizer, isso não fazia sentido, não é? Neste momento, se alguma coisa acontecesse, se calhar eu teria mais capacidade de guarda das crianças do que propriamente ela, não é? Mas isso não vai acontecer. No caso de Luís Francisco, o hábito criou o chefe, o pai e o marido. Minha mãe, desde sempre, tanto a mim como ao meu irmão, nos incutiu esse hábito, ou seja, colaborar em casa, fazermos as camas, ajudar na cozinha. Praticamente desde os meus 8, 9 anos que colaboro em casa e já fazia o jantar com a minha mãe. O chefe continua a ser uma carta fora do baralho. As sondagens, as estatísticas e a realidade indicam que a igualdade de género é uma ficção. Há quem continue a dizer que as tarefas domésticas não fazem o seu género. Outros entendem que isso é coisa que não lhe está nos genes. É preciso ouvir os homens e as mulheres de um futuro próximo para acreditar numa divisão mais justa do tempo. Fiquei surpreendida por saber que tanta gente, tantos rapazes, fazem tanto em casa, nomeadamente mais que eu. Fico preocupada por dizerem que são obrigados e só fazem porque são obrigados, mas fico descansada porque se são obrigados estão a aprender e assim a geração futura vai saber fazer, pronto, pelo menos o básico para poderem dividir. Aí eu vou dizer, olha, eu vou, como tu, eu também tenho trabalho, vou chegar cansada e não tenho tempo para fazer todas as tarefas, por isso temos que dividir. E depois vou esperar que a pessoa compreenda e que me ajude. Sinto-me pressionada a ser independente, trabalhadora, a saber ultrapassar os obstáculos, a saber estar e sim, é cuidar da casa e ser também dona de casa, mas também ter um dono de casa.